Paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. E hoje nós estamos aqui para mais uma série de vídeos, Os Milagres de Jesus. Amém, irmãos? Hoje vamos falar sobre a primeira multiplicação dos pães e peixes. Amém? Então peço que os irmãos se atentem desde já, para nós darmos início ao estudo da Palavra do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vou ler aqui João, capítulo 6, versículos de 1 a 13, que diz assim: Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Versículo 2. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, diz-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes quantos eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Amém, irmãos? Então, irmãos, interessante aqui que o primeiro fato que nós vemos aqui nessa passagem, é que Jesus pergunta para Filipe: onde compraremos pão? Mais interessante que o tesoureiro era Judas. O natural, não seria Jesus perguntar para Judas? Então, em primeiro lugar, irmãos, Jesus ele perguntou a Filipe, por quê? Porque Filipe era de Betsaida, e portanto ele conhecia aquela região. E em segundo lugar, porque a palavra diz que Jesus perguntou a Filipe para o experimentar. Então Jesus ele já sabia que Filipe iria responder daquela forma. Filipe ele só viu o lado prático, Ele não conseguiu enxergar que a situação precisava acontecer um milagre. Então, irmãos, isso aqui é interessante para a gente, por quê? Porque nós temos que estar atento quando Deus nos faz algum questionamento. Às vezes, Deus quer que a gente faça alguma coisa que é da responsabilidade do outro, mas Deus tem um projeto e nós não devemos questionar. Então, enquanto Filipe ele tinha uma visão mais racional da situação, nós temos o André, que parece ter uma visão mais espiritual. Então ele percebeu que a situação exigia um milagre. André, irmão de Simão Pedro, ele disse o seguinte, está aqui no versículo João 6, versículo 8, que diz assim: E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Então, irmãos, os discípulos, eles precisavam reconhecer, os discípulos eles precisavam reconhecer o poder de Jesus e entender que com ele, qualquer situação, por mais impossível que pareça, é uma oportunidade de testemunhar milagres. Então, irmãos, Jesus ele operou a multiplicação dos pães 2 vezes, Então é interessante a gente entender, a diferença entre as duas multiplicações, A primeira multiplicação de pães e peixes está em Mateus 14, de 13 a 21, Marcos 6, de 30 a 34, Lucas 9, de 10 a 17 e João 6, de 1 a 13, que foi a leitura que a gente fez. Agora, agora a importância teológica desse evento, a gente percebe que ela é tão significativa, que ela faz parte dos 4 evangelhos. Agora, já a segunda multiplicação dos pães, ela está em Mateus 15, de 29 a 39,
e em Marcos 8, de 1 a 10. Né? Então, irmãos, a primeira multiplicação dos pães, ela ocorreu logo após o retorno dos discípulos da sua primeira campanha de evangelização, que eles realizaram, né, após serem nomeados como apóstolos, e ainda durante o luto de Cristo pela morte de João Batista. Né? João Batista era primo de Jesus. Então Jesus ele acabara de receber a notícia, né, de que João Batista, seu primo, né, e precursor, né, acabara de ser degolado na prisão por ordem de Herodes. Então, nessa hora de dor, Jesus ainda encontra tempo para poder atender uma multidão aflita. Então, os apóstolos se reuniram ali, né, junto com Jesus, e relataram tudo o que tinha acontecido, tudo que eles tinham feito, que eles tinham ensinado. Né? Aqui em Marcos 6, versículo 30, diz assim, ó, e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Então ali, irmãos, havia muita gente indo e vindo, a ponto deles não terem tempo para comer. Né? E Jesus disse o seguinte, ó, Marcos 6, 31 e 32. E ele disse-lhes, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer, e foram sós num barco, em particular para um lugar deserto. Então perceba aqui, irmãos, que Jesus ele valorizava o descanso. Né? Então, infelizmente, né, o tempo do descanso de Jesus durou muito pouco, né? Porque a multidão que o acompanhava descobriu onde eles estavam e foram rapidamente até eles. Né? Mesmo cansado, né, Jesus ele acolheu a multidão e lhes falava, né, acerca do reino de Deus. A decisão de Jesus de acolher a multidão, irmãos, foi resultado do discernimento que ele teve ao analisar a condição espiritual daquela gente. Né? Lá em Marcos 6, versículo 4, diz assim, e Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então, irmãos, Jesus aqui ele estava cumprindo uma profecia lá do Antigo Testamento. Né? Moisés, antes de ser recolhido pelo Senhor, ele disse o seguinte, está lá em Números 27, 16 e 17, que diz assim, ó, o Senhor Deus dos Espíritos de toda a carne ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Né? Então, irmãos, perceba que a palavra do Senhor diz que Jesus foi para um local deserto, mas havia lugares e aldeias circunvizinhas, né? Pois os discípulos eles pedem a Jesus que despeça a multidão para eles irem comprar pão. Né? Lucas 9, né, 12, a partir do 12 diz assim, e já o dia começava a declinar, então chegando-se a ele, os 12 disseram-lhe, despede a multidão, para que indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse, dai-lhes vós de comer. E eles disseram, não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Então, irmãos, Jesus, né, ele tinha assim toda uma pedagogia, né, uma pedagogia especial, né, e Jesus ele não atende ao pedido dos discípulos, mas ele devolve o problema para eles, né, para Jesus saber qual seria a reação deles. Né. Então, para Jesus seria fácil, né, dar a solução, mas ele queria ensinar os discípulos que diante de uma crise eles deveriam confiar no Senhor. Então ali havia um menino, né, com 5 pães e 2 peixes. Nós não sabemos se o garotinho estava ali vendendo pães e peixes ou se ele carregava o alimento para os adultos da sua família, né? A gente não sabe. Mas ele permitiu, né, que Jesus utilizasse os seus pães e peixes, porque o garotinho poderia ter recusado. Né? A multidão então se assentou sobre a erva, né, a erva verde, em grupos de 50 e de 100, dispostos ao redor de Jesus, na forma de círculo ou semicírculo. Foram alimentados ali 5.000 homens e sobraram 12 cestos cheios. Né?
Então, irmãos, ao exigir a nossa obediência, Jesus está nos ensinando, como povo de Deus, né, que nós devemos nos submeter em obediência ao pastor da nossa salvação. Né? Então, assentar as pessoas era importante, por quê? Porque a Bíblia diz que eles foram organizados em grupos de 100 e de 50. Isso está lá em Marcos 6, versículo 40. Isso que facilitaria a distribuição, garantindo um atendimento justo. Né? No Novo Testamento, irmãos, os muitos milagres de Cristo, havia na maior parte deles algum pedido dele. Né? Tirar a pedra, né? Apresentar-se aos sacerdotes, voltar para a família. Né? Então Jesus está querendo nos mostrar que nesses casos a obediência aos comandos dele é fundamental para que tenhamos a vitória. Agora, já a segunda multiplicação, né, ela ocorreu após a libertação da filha da mulher cananeia. Né? Os discípulos que já tinham visto Jesus multiplicar pães e peixes estavam incrédulos. Né? Lá em Mateus 15, 33 diz assim, ó, e os seus discípulos disseram-lhe, de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? Dessa vez agora havia 7 pães e alguns peixinhos. Né? A Bíblia ela não menciona a quantidade de peixes. Então foram alimentados ali quase 4.000 homens e sobraram 7 cestos cheios. Somente Mateus diz que depois que Jesus entrou no barco, foi para Magdala. Então perceba, irmão, que ambos os milagres, né, se realizaram no deserto. Né? Por quê? Porque no deserto foi onde aconteceu os maiores milagres da Bíblia. No deserto Deus mandou o maná. Né? No deserto Deus mandou as cordonizes, a nuvem de dia, a tocha de fogo de noite. Né? Foi Deus abriu o mar vermelho, Deus feriu a rocha, Deus abriu o Jordão. Né? Tantos outros milagres, né, que aconteceram no deserto. Então, irmãos, já partindo já para a conclusão, né? O que nós podemos aprender aqui? Que esse milagre, ele cumpriu um propósito específico no plano de Deus. Apresentar Jesus como aquele que fartaria como o pão do povo de Israel. Né? Mas Jesus ele não queria fartá-los somente com o pão terreno. Ele queria lhes dar abundância de salvação. Ele era, ao mesmo tempo, o provedor do pão e o pão da salvação. Ele diz na sua palavra, eu sou o pão da vida. Né? Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas eles morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, né? Para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, o pão, irmão, distribuído milagrosamente, ele simboliza que o próprio Senhor que ofereceu a sua vida para que as pessoas não morressem em seus pecados. Deus ele pode transformar a escassez em abundância. Ele pode multiplicar e abençoar sobremaneira o que se coloca em suas mãos. O impacto, né, da primeira multiplicação foi tão estrondoso, diz que a multidão tentou fazer de Jesus rei. Né? Em João 6, 14 e 15 diz assim, ó, vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Então, irmãos, Jesus, né, ele se compadeceu, né, daquela multidão, mesmo estando de luto, né, e exausto, ele ensinou, ele curou, ele alimentou aquela multidão. Né? Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele foi moído como o trigo na cruz do Calvário pelas nossas iniquidades, para se tornar o pão da vida que sacia as nossas necessidades. Então, não se distanciar de Jesus, sem Jesus naquele momento, naquele monte, né, nada de extraordinário teria acontecido. Né? Então, por isso que a gente não pode se distanciar de Jesus. A solução não estava em despedir a multidão, mas em aproximá-los de Jesus. Né? Porque pior que seja a situação, irmãos, nós não devemos abandonar a nossa fé em Cristo, porque Ele é a nossa salvação em todo o tempo, nos montes e nos vales. Amém, irmãos? Louvado seja o teu nome. Então aqui a gente encerra, né, esse vídeo, né, a respeito da primeira multiplicação de pães e peixes. Espero que os irmãos tenham entendido. Caso você tenha alguma dúvida
ou mesmo queira fazer algum comentário a respeito do vídeo, peço que você use os comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal, né? Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe aí seu like, seu joinha. E quero agradecer, né, a você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.